Fala, seus peixão, beleza? Estamos de volta para mais um pós-jogo. O Santos venceu fora de casa a Ponte Preta 2-1 para o Santos. Gols de Gil, finalmente. O primeiro gol seria injusto, era para ser o segundo, mas gol do Gil e gol do Juliano. O Santos vence a Ponte Preta por 2-1 e, cara, vou falar. E assume a liderança de novo, né, da Série B. Mas eu vou falar sobre esse jogo porque eu, apesar da vitória, eu tô insatisfeito, cara. Eu não gostei da apresentação, não gostei do jogo. Não achei que o Santos jogou bem, sabe? Achei um jogo bem modorrento. A Série B já é mais complicado, com jogos mais truncados, mas assim, eu acho que o Santos na Série B ele tá muito num banho-maria, uma tranquilidade que me incomoda. Eu sei que é complicado a gente reclamar de vitória, né? Eu não tô reclamando da vitória em si, eu tô reclamando da apresentação, sabe? Mas tudo bem, é só um detalhe, né? Eu pedi pro meu irmão fazer o vídeo, ele falou: "Você quer fazer o pós-jogo da vitória?" Não, faz você. Depois reclama, né? E pra quem não sabe, o último pós-jogo eu fiz lá no Futirinhas, por isso que eu falei, bah, faz um aí, eu faço outro, porque a gente tem dois pontos de vista, né? Eu faço lá, reclamo lá no Futirinhas, você reclama da derrota pro Amazonas no Vem pro Peixão, porque a gente separa e faz os dois e os dois conseguem dar um ponto de vista, né? Enfim, voltando a falar aí desse jogo, depois da derrota contra o Amazonas, que, cara, eu até conversei com o Cauê depois, eu falei, não que justifique o desempenho, mas reclamam muito de como o clima é, de você puxar o ar e o ar não vir, assim, mais ou menos, para quem não tá acostumado com o clima de Manaus, mais ou menos o que é jogar na altitude, né? E tem gente que sente mais impacto e tal, não que justifique a derrota do último fim de semana, mas dá para entender os motivos. Mas enfim, o Santos foi até Campinas, no Moisés Lucarelli, para enfrentar a Ponte Preta e venceu, né? Fez um primeiro tempo ok. Primeiro tempo foi ok, não vou ficar só falando, ó, o primeiro tempo foi horroroso. O Santos começa o jogo naquela marcha lenta de sempre, que me incomoda bastante, mas é a postura do time, um time que é mais precavido começando o jogo e tal. E depois consegue o gol com o Gil, já tinha quase conseguido os momentos antes, consegue o gol com o Gil e rapidamente faz o 2-0 com o Juliano numa jogada do lado direito. E aí tem a infeliz, né, contusão do Guilherme, que acaba sentindo a coxa. Acredito que aquela coisa vai ficar 2, 3 semanas afastado. Geralmente é um processo complicado, depende do grau de lesão, mas como ele foi atendido rápido, geralmente é um grau baixo. Enfim, tomara que ele volte logo. Por quê? Porque entra o Patrick, que pra mim vira um personagem desse jogo. Porque, cara, não é possível. Não é possível e eu vou ter que dar esse parâmetro aqui. O Patrick, ele chegou no Santos e já joga. Pronto, ok, tá bom, né? E você vê nitidamente que ele tá fora de forma. Se o jogador tá fora de forma, meu amigo, ele pode custar o que for. Ele tem que se adequar fisicamente e estar em forma para entrar em campo, porque é uma vergonha o jogador, né, caro, entrar em campo e não conseguir dar um pique para frente, né? Era um jogador descansado e não conseguia dar um pique. É um pique assim, todo mundo passa por ele. Ele parece o homem nuclear do Chapolin, que vai correndo naquela velocidade bem lenta, devagar, tranquilamente. Muito, muito abaixo. Muito. Tá? Assim, tem que ter paciência, observar o jogo. Ah, ele vai entrar. E jogou do lado esquerdo, que é o lado dele. Então, ai, ele não tá bem porque ele tá na direita. No jogo passado ele já tinha ido na esquerda, foi muito mal. Hoje ele teve quase o jogo todo para jogar e foi muito mal também. Não foi válvula de escape, não puxou contra-ataque, só toque para trás. O Patrick recebia a bola, a primeira coisa que ele olhava era para trás para ver se tinha uma qualidade, uma possibilidade de passe para trás. Se o jogador fisicamente não está apto para entrar em campo e desempenhar, não põe o cara. Porque o Santos, com o Jair, resolveu colocá-lo de novo no sub-20 para que ele estivesse em ritmo de jogo para poder ser utilizado no profissional. Eu acho que essa é a atitude, inclusive, correta com o próprio Jair, para ele chegar bem e não ficar quem fisicamente, né? Dos outros jogadores. Ok, por que não fazer o mesmo com o Patrick? Não para jogar no time sub-20, mas se, se adequar fisicamente para poder entrar em campo, cara. Você vê nitidamente que ele tá acima do peso. Nitidamente pesado, nitidamente lento. E, cara, é um tapa na cara do torcedor. Então, com o Jair tem todo o cuidado do mundo, respaldo e não sei o quê. E com o Patrick, não. O cara entra em campo e tá bom. O cara acabou de chegar, tá mal pra caramba, entra em campo. Aí você
tem todo mundo no sub-20 que subiu ali com possibilidade de jogar fisicamente apto, que é o caso do Rian, que é o caso do Miguel. Não é utilizado nunca. Nem pra banco vai. Aí tem que aguentar o Patrick não correndo do lado esquerdo. Cara, se é pra não correr desse jeito, eu jogo lá. Eu jogo lá com 40 anos nas costas e toco a bola pra frente. Porque é uma vergonha, de verdade, é uma vergonha o jogador caro desse, jovem, porque 31 anos é jovem, e não conseguir andar pra frente e correr olhando pra frente pra tentar armar jogada só tocando pra trás, cara. De verdade, a saída do Guilherme acabou com qualquer válvula de escape que o Santos tinha. Se era pra entrar daquele jeito, tirasse o Guilherme, colocasse o Patati, invertesse o Patati e o Otero fazer o lado esquerdo, o Patati o lado direito da dele. Né? Vou falar de cada jogador, tá? Mas pra mim a principal ponderação é essa do Patrick, porque meu irmão é inaceitável. Inaceitável mesmo. Não fez um passe em profundidade, uma construção ofensiva, uma triangulação, sempre pegando a bola e tocando para trás. Tudo bem que o Santos faz um jogo mais cadenciado, né? Não me agrada muito, a minha vista como torcedor e apreciador de futebol não me agrada, e isso eu deixo claro sempre, né? E tem jogo que vai bem ou mal, eu sempre falo, né? Eu elogio o desempenho, esse jogo jogou bem e tal, mas no contexto geral de jogo não é um jogo vistoso que me agrada, mas tá tudo bem, tá ganhando, tá bom, né? A gente consegue separar isso em algumas coisas, porém essa coisa do Patrick realmente me pega muito, cara, muito mesmo, porque não dá, tá? Eu entendo, o Santos ganhou o jogo, feliz pela vitória, feliz pelo resultado, feliz pela liderança, mas não dá pra aceitar. É uma situação totalmente atípica, tá? A gente é líder da segunda divisão. O Santos tem por obrigação, até pelo calendário espaçado que o Santos não joga toda a hora, tem um jogo encavalado em cima do outro, pro desempenho ser tão ruim, né? Um desempenho lento, um jogo muito modorrento, devagar, tranquilo. Eu entendo que times precisam de tranquilidade para jogar a bola. Tem alguns times que trabalham mais a bola, mas assim, eu não vejo avidez, não vejo gana de vitória muitas vezes no time. E isso me incomoda. Esse tipo de coisa me incomoda. Sede de vitória e vontade de fazer mais gols e criar para isso é muito importante. Acho que na saída do Guilherme e a entrada do Patrick, eu entendo que o cara ele fez para colocar ele na posição dele para ver se ele rende. Ok, não rendeu, tá gordo, tá acima do peso, vai treinar em separado até ficar apto fisicamente. Porque é inaceitável isso. Bota o Patati e inverte o Otero. Se é esse o ponto, bota o Patati e inverte o Otero. Até porque o Guilherme provavelmente vai perder uns 2, 3 jogos aí, né? Possivelmente. Então, assim, você vai ter que ter a volta do Pedrinho. Não dá. Não dá com o Patrick de verdade. Não vai dar, tá bom? Depois, cara, segundo tempo foi bem fraco do Santos mesmo. O Santos foi melhorar um pouquinho quando o Patati entrou. E aí é uma coisa que eu vou falar também. O Patati, se ele levantar a cabeça quando estiver criando as jogadas, ele pode até achar uma coisa boa ou outra. Porque ele joga de cabeça baixa, ele não olha para cruzar, ele simplesmente ataca a cabeça baixa e faz a jogada. Porque ele dribla, ele se movimenta, ele é uma válvula de escape, ele tem velocidade e ele passa pelos jogadores. Você vê que ele faz jogadas ali, né? Ele é o Ângelo bizarro, né? O Ângelo, ele era muito mais consciente dos lances de distribuir passes do que o Patati é. E tudo certo, são características de jogadores. O Patati finaliza mais vezes do que o Ângelo jamais finalizou. Porém, eu acho que tem muito do nervosismo de querer demonstrar algo e dar uma resposta. Acho que tem uma evolução, porém, tem que levantar a cabeça, tem que olhar os lances, tem que ver onde tá distribuindo o jogo. Porque o Patati chegou na linha de fundo umas 4 vezes ali e todo o cruzamento foi errado. Então, assim, olha pra área, vê onde você vai jogar a bola. Teve 2 ali que eu acho que até que faltou um pouco de domínio, principalmente um do Bigode, que ele domina e a bola escapa e tal. Mas teve um lance que ele chega limpinho na área, ele puxa pro lado direito, ele levanta a bola, ele não olha pra área, ele simplesmente levanta a bola, não tem ninguém. Tudo bem que não acompanhou, era o Patrick que deveria ter acompanhado o lance para chegar do lado esquerdo, né? Eu até entendo que quando o Patati faz esse tipo de jogada na base, para quem acompanha ele faz, sempre tem um ponto esquerdo ali para finalizar, e o Patrick não tem físico suficiente para chegar e aguentar uma corrida para acompanhar o lance. Mesmo assim, tem que olhar para a área para saber quem tá lá dentro. O jogador tem que fazer isso. Então, é levantar a cabeça. Eu acho que o Patati até pode ser bem interessante aí, mas levanta a cabeça para jogar.
Jogar só de cabeça baixa vai perder muitos lances. E o que irrita o torcedor é isso. Você dribla, você passa pelo jogador, você não consegue finalizar, ou você finaliza de cabeça baixa, ou você não olha pra cruzar, e acaba irritando, porque a gente vê que tem qualidade pra chegar ali, pra fazer uma jogada de profundidade, mas esbarra sempre nisso, né? Agora eu vou. Ter esses dois pontos pra mim pesam bastante. O Patrick, principalmente, e o Patati, que depois que entrou o Santos melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas fez um segundo tempo muito ruim, muito lento, muito preguiçoso. Não queria falar, mas pra mim é a imagem que eu tenho como torcedor. Parece preguiçoso, parece que o Santos sabe que ele é melhor que os outros ali, porque afinal o Santos tem a maior folha salarial da Série B disparada. É muita diferença pro segundo colocado, que é o Curitiba, né, em folha salarial. Curitiba, se não me engano, a folha de 3 milhões de reais, a do Santos é 10. É muita coisa, é muita diferença, é 3 vezes mais que 3 vezes a folha salarial. Mas o Santos parece que ele tem consciência disso e que ele acha que todo jogo ele vai resolver em qualquer momento. Às vezes as chances aparecem, como foram nos 2 gols de hoje. Porém, não é todo jogo que vai ser assim. O Santos precisa demonstrar mais gana de jogar o jogo. Esse tipo de comportamento tá me irritando, mesmo vencendo, né? Você vai reparar um jogo ou outro, um lance ou outro, mas assim, parece que se sentem tão superiores, e eu espero estar enganado, tá? Que parece que vai resolver o jogo em qualquer momento, assim, vai resolver o jogo, tá bom, tá tudo certo, sei o que, qualquer hora eu resolvo, e é assim que vai ser. Possivelmente o Santos vai subir com certa tranquilidade, mas esse tipo de postura me incomoda porque ele acaba virando um vício. Você vai se viciando nessa postura e achar que todo jogo vai ser assim. E não é. A gente viu um Santos no Campeonato Paulista com muito mais sangue no olho nos jogos, mesmo em derrotas. Porque eu sempre falo, perder faz parte do jogo, cara. Às vezes você perde jogando em cima, jogando pra frente, jogando de igual para igual, e as derrotas acontecem porque tem os lances, etc. Às vezes você não aproveita as suas chances, o adversário aproveita e as derrotas acabam acontecendo. Mas a postura me incomoda. A postura do Santos no campeonato estadual era de um jeito, a postura do Santos com o mesmo time no campeonato da Série B é outra. E o Carille falou disso no último jogo, né? E o que me incomodou bastante. Ah, o meu desafio é fazer eles ficarem motivados. Meu irmão, você joga no Santos, um dos maiores clubes da história, tem o maior jogador da história, já existiu, jogou ali. Que motivação você precisa? Você recebe em dia, você tem um bom salário. Tudo bem que você está jogando na Série B, acontece. Mas você aceitou jogar ali, né? Não aceitou? Então, assim, que motivação precisa? Você ganha mais que a grande maioria das pessoas no mundo. Que motivação mais precisa? Ninguém tá fazendo favor, cara. Então, esse tipo de postura me incomoda bastante, tá? Vou passar jogador a jogador. Começar aqui com o João Paulo, que para mim falhou bizonhamente no gol da Ponte Preta, no gol marcado pelo Sérgio Rafael, zagueiro. O João Paulo foi muito mal no lance. Ele não trabalhou demais, embora a Ponte Preta tenha tentado finalizar 10 vezes, o João Paulo não fez um monte de defesas. Ele saiu muito mal do gol. Eu não consigo culpar a defesa toda, porque o goleiro sair certo do gol é obrigação do goleiro. Então, assim, foi um cruzamento na área, o João Paulo estava grande no lance, ele falha bizonhamente e o jogador da Ponte Preta consegue empatar e deixa um jogo perigoso que estava controlado, apesar da modorrência do Santos nessa partida. Então, o João Paulo foi muito mal no lance. É um lance capital, então me incomoda. Eu não sei se vocês gostam que dê nota, 0 a 10, etc. Eu vou tentar seguir com notas. Geralmente eu não dou, mas eu vou dar uma nota, tá? Para mim, o João Paulo, a nota é 4, né? O Santos ganhou o jogo, mas um lance capital e é uma carência, uma deficiência do João Paulo é o jogo aéreo. Ele tinha melhorado em alguns lances, eu acho que ele até evoluiu nos pênaltis, que todo mundo reclama bastante, que eu percebo que ele tenta agora esperar o chute para tentar ter a reação e às vezes um cara que bate um pouquinho pior, o goleiro consegue depois de esperar, e quando o cara bate muito bem você não vai conseguir chegar, mas é uma técnica que eu acho super válida para pênalti. E os últimos pênaltis que o Santos tem sofrido, o João Paulo sempre tá na bola, ele sempre tá indo, ele não tá escolhendo o canto mais, e eu acho que é uma tática muito boa, porque invariavelmente você vai acabar pegando pênalti. Agora, sair do gol, o João Paulo precisa melhorar bastante, é muito treino mesmo, né? Ele sentiu, inclusive no primeiro tempo. Achei que o Gabriel Brazão ia entrar, assim como o Guilherme saiu também para a entrada do Patrick, acabou não acontecendo a substituição. Às vezes tenha tido algum problema físico, que ele quis continuar no jogo, e essa saída de bola possa ser atrapalhada por isso. Só tô supondo, tá? Então, se é algum problema, sai do jogo e troca o goleiro, cara. Não tem problema, né? Enfim, nota 4 pro João Paulo.
JP Sherman, hoje ele não fez um bom jogo, não acho que foi um jogo bem burocrático mesmo, acho que burocrático é o nome pro jogo, né? Modorrento, burocrático. JP Sherman, gosto muito dele, sou muito fã, acho que é um lateral extremamente talentoso, com muita coisa para oferecer, mas não fez um bom jogo. Nota 5 para o JP Sherman, tá? Mas, de novo, para mim é o titular da posição, incontestável. É o cara que tem muita técnica para oferecer, é um lateral de aproximação, gosto muito dele, mas hoje não fez uma boa partida, então tudo bem, acontece, tá? A oscilação é normal. Rodrigo Ferreira entrou no segundo tempo, eu acho que normal, vou dar nota 5 também, porque não melhorou nem piorou, ficou na mesma média. Gil, principal jogador do Santos, se o Gil está em campo, o Santos vence. É a Gil Supremacy, respeite a Gil Supremacy no Santos Futebol Clube. O Gil não jogou o último jogo, a gente foi obrigado a aturar Alex e o Alex fez o que fez, né? Tomou um baile do Jô lá no Amazonas, lá em Manaus. E enfim, o Gil voltou, fez o gol dele, merecido, já tinha que ter sido aquele gol contra o Guarani que foi pessimamente anulado, mas fez o gol e abriu o caminho para a vitória. É um jogador que no Santos se encaixou perfeitamente, está jogando muito bem, é muito consistente, faz poucas faltas, é extremamente leal e não perde dividida. O Gil tá jogando muita bola no Santos, cara. E não tava bem no Corinthians ano passado, de verdade, eu acompanhei, eu sempre assisto vários jogos, né? Não tava bem, mas no Santos, e não dá pra falar, é por causa da Série B. Não, no estadual ele também tava muito bem, vem muito bem. Então é um jogador consistente e parece que é o ponto de equilíbrio do Santos, cara. Um zagueiro sendo o ponto de equilíbrio, né? Então, pro Gil, nota 9, tá bom? Joaquim, eu acho que a zaga do Santos teve muito trabalho também. Nossa, Ponte Preta criou e tal. O Joaquim fez um jogo ok, não acho que no gol foi culpa de nenhum dos dois zagueiros, eu acho que a culpa foi do João Paulo mesmo, eu acho que foi o pior ali no lance, foi o João Paulo. Eu acho que o Joaquim fez um jogo bom, razoável, eu vou dar nota 7 pro Joaquim. O Escobar eu acho que foi um pouquinho melhor que o JP Sherman, então vou dar nota 6, não foi um espetáculo de participação, mas foi mais presente no campo de ataque, criando opções, aparecendo para criar jogo. Eu acho que ele foi um pouquinho melhor que o Sherman no jogo de hoje, por isso que a nota é 6, tá? Depois da entrada do Patrick, eu acho que o Patrick atrapalhou, inclusive, as subidas do Escobar, porque o Patrick ficava parado, a bola recebia, o Patrick parava, o Escobar passava e o Patrick não tocava, porque tinha que tocar para trás. Então, acabou atrapalhando também o desempenho do Escobar. Eu acho que ele teve muito mais possibilidade de jogar melhor, mas o companheiro dele de lado de campo foi uma nulidade, então não dá, né? Então nota 6 para o Escobar. O Rainer, nota 5, acho que não fez nada demais, não entrou, não melhorou, não foi melhor que o Escobar também, não manteve o nível, inclusive no final do jogo, o Santos com a bola e dá uma pichotada para lateral, que ele ia tirar 6, mas por causa dessa pichotada para lateral totalmente desnecessária, nota 5, tá bom? João Schmidt, um jogo consistente, né? Não erra passe, é extremamente lúcido nos lances. Eu acho que a lentidão do time não passa por ele. Eu acho que é treino, isso é treinado. Então, assim, prende a bola, cadencia, libera jogo. E o João Schmidt faz isso muito bem. Ele inverte jogo, ele sempre é um passe, ele sempre dá uma alternativa. Ele é um passe que quebra a linha, ele toca pra frente. Né, ele toca pro lado, ele toca para trás, mas ele muitas vezes olha para frente para tentar pegar esse passe, né, para chegar no atacante ali do lado. Vou espirrar. Deus te crie, graças a Deus. Mas enfim, ele sempre dá esse passe de quebra de linha, visando o Juliano, visando um dos pontas, então eu gosto disso muito nele, então, mas hoje, nota 6 pro João Schmidt, tá? Pituca também, eu acho, manteve a mesma média do Schmidt, faz a mesma função, avança mais que o Schmidt, chega mais, mas eu acho que o Pituca tem que chutar mais, cara. Eu acho que ele precisa finalizar pro gol, eu acho que ele precisa ter essa vontade de bater de fora da área, né? O gol que ele faz contra o Guarani, embora também acho que tenha sido falha do goleiro, é um, assim, devia servir de inspiração para ele ter essa alternativa, oferecer essa alternativa pro time também, né? Até para ele, né? Porque ele tem talento para chutar, né? Às vezes vai acabar errando, mas tem que treinar esse tipo de chute, porque eu acho que ele pode ser um diferencial interessante pro Pituca, mas nota 6 também. O Juliano, eu acho que fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo caiu bastante de rendimento, mas gostei da apresentação do Juliano, então, e o gol eu vou dar nota 8, mas gostei, acho que o Juliano foi bem, acho que nessa Série B, acho que é o melhor jogo do Juliano, principalmente o primeiro tempo, o segundo, todo mundo foi mal, acho que é um ou outro que conseguiu se destacar, e interessante que o Juliano jogou o jogo inteiro, né, isso é bom também. O Otero,
Eu acho que ele melhorou com relação às outras partidas, ele não vinha bem. Eu acho que hoje foi o melhor jogo dele na Série B. O primeiro tempo, ele fez o primeiro tempo legal, né? Eu acho que hoje, pela performance um pouquinho abaixo do Sherman, o Otero ficou um pouquinho prejudicado, mas ele teve dois lances muito bonitos. Um deles, ele dá um corte, ele quase faz um belo gol ali, que ele dá o corte pro meio, consegue dar dois dribles. Numa tabela com o Sherman, ele dá dois dribles e acaba chutando, a bola desvia no zagueiro e acaba saindo para escanteio. Eu acho que foi o melhor jogo dele na Série B. Tá? Mas eu acho que é um jogador que tem muita margem para evoluir, sim. Eu acho que ele pode ser testado, né? Não testado, porque ele é originalmente jogador de lado esquerdo de campo, não assim, alternado, né? Bota ele do lado esquerdo para ver o que ele pode oferecer também, junto com o Patati, caso seja uma alternativa, porque de verdade, né, a gente vai chegar nele, né? Então, pro Otero, nota 6, tá bom? Principalmente pelo primeiro tempo. O segundo tempo foi muito mal também. O Patati, eu vou dar nota 6, pelo não porque ele jogou demais, não é que jogou, foi craque e tal, mas eu acho que por ele ser uma alternativa interessante, por ele ter sede de jogo, por ele buscar o jogo, eu acho isso interessante. O jogador tem essa proatividade, que tem esse desejo de tentar resolver o jogo. Eu acho que ele acaba pecando pelo excesso, mas eu sou muito mais melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, né? O Patati, ele erra. Ok, mas ele cata a bola e tenta partir para cima do defensor. Ele cata a bola e tenta fazer uma jogada, uma tabela, um cruzamento. Ele tenta, né? Ele pode errar, ele acaba errando, tal, mas ele vai para cima. Então assim, ele tenta fazer a jogada. Diferente do, então vou dar nota 5 para o Patati, mas eu acho que ele fez um, eu acho que vai dar 6 para o Patati. Razoavelmente bem, né? E aí eu já vou pular pro Guilherme. O Guilherme, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Eu daria nota 7 para ele tranquilamente. Ele dá o cruzamento pro gol do Gil. Eu acho que é a principal válvula de escape do Santos. Ele é extremamente voluntarioso em campo. Ele não é o principal jogador que faz as melhores jogadas, mas ele está sempre presente na construção ofensiva do Santos. E quando ele tá mal ou não está, o Santos sente muito. E hoje foi uma resposta interessante para isso. E a gente chega no Patrick justamente por isso. O Patrick, ele, diferente do Patati, o Patati peca pelo excesso. O Patrick peca pela omissão. E isso me incomoda muito mais. Porque o que peca pelo excesso, ele tenta. Ele pega a bola, ele vai para cima, ele tenta um drible, ele tenta uma jogada, ele tenta uma tabela, ele vai tentar. O que peca pela omissão, ele cata a bola e faz a burocracia simples. Pega a bola e toca pro lado. Pega a bola e toca para trás. Ele não vai rapar, você vai pegar o SofaScore, os detalhes do jogo do Patrick, lá, 96% de acerto de passe. Não errou um passe, foi um absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque toca só pra trás. Então é um jogo muito burocrático, é um jogo preguiçoso. E, cara, de verdade, dar nota pra Patrick é complicado, porque realmente, cara, ele não ofereceu nada. Eu tentei levar numa boa, tentei olhar com paciência. Os jogos que ele entrou na direita, não fiquei criticando. Mas, cara, hoje, de verdade, nota é zero mesmo, assim, é um zero cavalar pro Patrick. E que sirva de exemplo pra ele se motivar, porque, cara, eu já vi ele jogar em outros clubes, eu vi ele jogar no Internacional muito bem, ele teve bons momentos no São Paulo, embora seja uma fase que ele também foi mal, mas ele teve bons momentos, no Atlético realmente ele foi muito mal, mas no Internacional ele era um jogador muito mais envolvente, um jogador com muito mais gana de jogo, sabe? Patrick, se você não quer jogar a Série B, então você não devia ter aceitado jogar no Santos, sabe? Você quer jogar em outra divisão? Rescinde o contrato, né? Mas você tá num clube que você tem que representar e honrar essa camisa, então se esforce. Não faz esse jogo burocrático, não. E outra, emagrece, cara. Emagrece. Eu tô falando pro lugar de fala. Você ficar puto, pode ficar um gordo falando pra outro. Emagrece. Você tá acima do peso. E não é pouco, não. Emagrece, porque você não aguenta correr. Isso que me incomoda muito, tá? Mas peca pela omissão demais. Pra mim, o pior jogador disparado em campo do Santos, tá? Aí a gente vai pro Morelos. Também não fez uma boa partida. O Morelos, em um lance, acabou me chamando uma atenção ali. Ele pega uma bola na lateral, na ponta esquerda, ele corta o zagueiro da Ponte Preta, ele tinha o campo inteiro para fazer a jogada. Ele tava lá, o corte que ele dá no zagueiro abria a possibilidade de fazer uma jogada muito boa. Ele prefere cair no chão para cavar a falta. Eu acho que ele é até mais voluntarioso, assim. O Morelos tenta sempre ser uma alternativa de passe, de construção de jogo. Né? Aquele 9 que tenta fazer um pivô de construção de jogo. Mas, de verdade, eu achava que ele ia render muito mais do que ele rende. Achava mesmo. Pra quem viu jogar no Rangers, tudo. Ai, nossa, Escócia. Sempre tem gosto de subverter, né? Mas assim, pra quem viu jogar no Rangers, o jeito que ele jogava, a movimentação dele, né, era outra, totalmente diferente. A gente tá falando de um jogador velho, um jogador de 27 anos, sabe? Mas parece
que ele vir jogar na América do Sul é como se ele tivesse dado um passo tão atrás na carreira que ele falou, o que eu servi lá tá bom. E não é assim que funciona, tá? Então, assim, precisa de muito mais do que ele tá oferecendo. Muito mais mesmo. Então eu faço uma crítica porque eu fui entusiasta da contratação dele, achei que ele poderia render muito mais. Em determinado momento que ele chegou, ele tava numa ascensão legal, principalmente naquele jogo contra o Palmeiras que o Santos vence fora de casa lá na Arena Barueri e o Santos ganha por 2-1. O Nuno Morelos fez uma boa partida como dupla de ataque do Marcos Leonardo e às vezes é um negócio interessante pro cara ele pensar, tendo um parceiro de ataque e não dois pontas para ele, mas ainda assim uma partida muito ruim do Morelos. Então nota 4 pro Morelos, tá? E entrou o William Bigode, que não entrou bem também, né? Inclusive furou, foi preciosista em alguns lances. Ele pega uma bola, tem que dar de toquinho e tal, né? Rodomínio ali de cruzamento. O único cruzamento bom do Patati para a área, o William simplesmente tenta dar um domínio e fura bizonhamente. Então, cara, bem burocrático. 4 também para o William Bigode, né? Mas está voltando de contusão. É um jogador de 38 anos, é outra parada, né? Mas o Santos sente muito a falta do Júlio Furt, porque ele é o cara de escorar, de prender zagueiro e de buscar alternativas. O Morelos não faz isso. Então acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da parte ofensiva do Santos, né? E o Furt deu um passo atrás, foi se tratar para estar bem fisicamente para jogar, porque ele é o titular, não tem condições de comparar com os outros. Mas agora vai sofrer sem o Guilherme também. Então quero ver como o Carille vai encontrar alternativas para que o Santos proponha jogo. O Santos tem que propor jogo na Série B. O Santos não pode jogar recuado no contra-ataque. Talvez um jogo ou outro, talvez contra o Sport fora de casa, talvez possa fazer isso. Talvez contra o Goiás fora de casa possa fazer isso. Talvez contra o Coritiba fora de casa possa fazer isso, porque eles vão tentar propor mais o jogo. Agora, na grande maioria dos jogos, o Santos tem que mandar no jogo, porque todos os times vão jogar recuados contra o Santos. Então, dois times jogando um recuado contra o outro é muito complicado. Então, o Santos tem que mandar nos jogos e tem que convencer muito mais. Com relação ao trabalho do Carille hoje, eu não vou criticar, não acho que ele fez péssimas substituições, não, né? 2 delas foi sempre meia dúzia ali, trocando os laterais, né? Mas eu acho que falta alternativas táticas, opções táticas. Mas o Carille mesmo falou assim: o time tá acostumado a jogar assim, eles gostam e tal. Como se fosse um absurdo você ter um 4-4-2, como se fosse um absurdo você ter um 3-5-2 também como alternativa de jogo, né? Tem técnico que muda a formação tática no meio do jogo sem mudar jogador. Qual que é o problema de treinar mais? Qual que é o problema de fazer isso? Não tem tempo para treinar? Se tem uma coisa que o Santos tem nesse ano é tempo para treinar. Então assim, e o Carille tem que pensar que muito provavelmente ele vai ser o técnico do Santos na temporada que vem. Ele pode inclusive pegar essa temporada para criar alternativas de formação para que o Santos esteja habituado a elas para jogar uma próxima temporada, mas eu acho que eu tô sendo utópico. Enfim, quero saber a sua opinião. O que você acha? Você concorda com o meu ponto de vista ou discorda? Diz aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Lembrando que o Santos enfrenta o Brusque na Vila Belmiro com o público, tá? Foi liberado o público, vai ser doada a renda bruta para as vítimas do Rio Grande do Sul, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!